Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com a segunda edição do Jornal Todo Dia, nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026. Muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar, ser a nossa companhia, estar em nossa audiência. Muito obrigado. A TV Todo Dia sempre a postos, informando sobre todas as cidades da nossa região. Você sabe que nos acompanha na TV, mas também pode nos acompanhar no YouTube. Todas as nossas matérias são transmitidas por lá. O nosso jornal também está ao vivo por lá na íntegra. E os nossos canais digitais, as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Temos o nosso site também, o WhatsApp. Tudo disponível para você no QR Code aqui do lado da sua tela. A gente começa falando sobre mais um caso delicado, mais uma tentativa de feminicídio na cidade de Limeira. O segundo caso registrado somente neste ano de 2026. Mais uma vez, um ex-companheiro tentou atirar contra uma mulher. Felizmente, o tiro foi de raspão. A gente tem as informações na fala da Guarda Municipal da cidade de Limeira. A gente foi solicitado no bairro São Luís que havia uma mulher baleada. Chegamos no local lá, fizemos contato, ela mesma nos atendeu. Estava bem, conversando, com um tiro de raspão na cabeça. Em diálogo com a mesma lá, ela informou que o ex estava escondido atrás do tanque. Ao ela abrir a porta, ele efetuou um disparo, ela correu para dentro do quarto. E lá ele efetuou mais 3 disparos, sendo um pegando de raspão na cabeça e 2 na parede. Segundo GCM Carvalho, no último domingo, o homem já havia ameaçado a ex-companheira. Domingo passado ele esteve lá, já teve problema com o atual namorado da moça que se encontrava no local e hoje ele retornou. E faz tempo que eles estão separados, ele não aceita o fim do relacionamento? Sim, já faz algum tempo e ele não aceita o final do relacionamento. O homem que não aceita o fim do relacionamento ainda não foi localizado pela equipe da Guarda Municipal. Certificado, o endereço, tudo, fizemos diligência, mas até o momento não. Qual é o estado de saúde da vítima? Está estável, foi liberada agora há pouco aí do hospital. Um dos projéteis utilizado pelo homem foi localizado em cima da cama da vítima e levado até a delegacia. Sim, ela mesma localizou o projeto, pegou e nos entregou. Aí já não serve para perícia, vai ser apreendida aqui pela DDM. Vocês têm ideia do calibre utilizado por ele? Aparentemente um 32. Você disse que ele já foi identificado, ele possui alguma passagem pela polícia? Sim, eu mesmo já prendi ele uma vez. Por esse mesmo tipo de crime? Não, tráfico. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Pois é, e após esta fala da Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira, a gente conseguiu uma fala da própria vítima,
que relatou como foi o acontecido, ela que estava em casa no momento de todo o ocorrido. 4h30 da manhã eu acordei, tava com os meus filhos e eu tava com o bebê na sala. Pus meu filho pra cama, que ele tava no quartinho dele, pus ele na minha cama. A hora que eu abri a porta pra apagar a luz do rancho, a porta da cozinha, ele saiu de trás do tanque com a arma apontada pra mim. Aí eu entrei correndo, gritando pra dentro, ele entrou atrás, eu comecei a empurrar a porta pra fechar. Primeiro ele me empurrou, foi a hora que eu caí em cima da cama. Aí eu levantei, fui fechar de novo, foi a hora que ele me deu um tiro, a queima-roupa na cabeça. Então foi 2 tiros na parede, o anterior na minha cabeça, e aí quando eu consegui fechar a porta, ele deu um na porta. O relato forte aí da vítima que esteve envolvida neste caso, felizmente ela não teve ferimentos graves, diferente do primeiro caso que tivemos também em Limeira ainda neste ano de 2026, um outro caso também de tentativa de feminicídio, o homem atirou contra a mulher da mesma maneira, mas no outro caso a vítima sim teve ferimentos graves. A gente traz a matéria completa sobre este caso na cidade de Limeira, no terceira edição, às 18 horas. Agora aqui no segunda edição do Jornal Todo Dia, a gente traz informações para você sobre um novo golpe que tem sido aplicado aqui em nossa região, o golpe do falso advogado. Os golpistas estão se passando pelos advogados das vítimas e tentando tirar dinheiro. Muitas pessoas já perderam uma boa quantia de dinheiro por conta desse golpe e é importante que você fique atento às informações e passe essas informações para que novas vítimas não sejam feitas no golpe do falso advogado. Você conhece o golpe do falso advogado? Funciona da seguinte maneira: com dados privilegiados, mas com fácil acesso pela internet, os criminosos tentam enganar as vítimas. É bem parecido com outros tipos de golpe, como o do falso sequestro e dinheiro emprestado para pagar o carro que está quebrado na rodovia. E o cliente recebe uma mensagem no WhatsApp. A foto é do advogado dele, o logotipo do escritório também. O criminoso, se passando pelo defensor, traz uma boa notícia: o dinheiro da causa foi liberado. Mas, para sacar, existe uma condição. É aí que mora o perigo. O golpista pede o pagamento antecipado, taxas de cartório ou impostos. E a ansiedade em receber o dinheiro faz a vítima cair no golpe. E não são casos isolados. Na subseção da OAB de Santa Bárbara do Oeste, os registros são frequentes. A entidade estima uma média de 7 a 8 golpes desse tipo por mês na cidade. O advogado Gustavo Maioral explica algumas maneiras usadas pelos golpistas. Os golpistas costumam ter 3 modus operandi que acontecem com frequência, né? A clonagem do celular do advogado, que não é propriamente o número dele, mas ele pega a mesma foto, identifica-se com o mesmo nome, como se fosse o perfil original do advogado. É interessante porque ele tem um número diferente, e aí soma-se com aquilo que eu havia dito, que faça contato com o advogado sempre naquele número que foi combinado. Se possível, presencialmente, quando se for questões de pagamentos ou de valores de grande monta. Agora, existe a invasão do colega também, que possa sofrer nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. E aí o ideal é que esse advogado tenha os cuidados da dupla verificação ou sistemas de segurança própria, mas ainda assim o cliente deve ter exatamente esse cuidado é uma transação de grande valor. Preciso pagar algo a algum tribunal, vou pessoalmente até o advogado e certifico se de fato aquele valor é necessário ser pago. E o terceiro modus operandi que eles praticam é como se fosse membro daquela determinada equipe de advogados, se apresentando como secretária ou como um advogado associado em geral. A sofisticação do crime confunde até quem está acostumado com a tecnologia. Mas existem sinais claros que ajudam a identificar a fraude antes de fazer qualquer transferência. O principal deles é a urgência e a conta de destino do dinheiro, que geralmente está em nome de terceiros desconhecidos. Isso é muito importante para advogados e a própria sociedade, que estabeleçam contato sempre das formas como foram concordadas desde o começo da contratação desse colega. Via de regra, os contratos eles devem constar o e-mail, o número do colega do advogado propriamente para ter esse contato, a fim de evitar de que possibilite meios. E quando se fala de transações de altos valores, o ideal é que o cliente sempre vá pessoalmente até o escritório do advogado e veja também a questão de a quem ele está mandando esse valor.
o advogado, ele via de regra, recebe na forma que foi contratado. Qualquer coisa externa a isso, ou pagamentos que seriam direcionados a quaisquer tribunais em geral, no boleto ou no PIX, deverá constar como beneficiado aquela determinada instituição jurídica e não um terceiro que não tenha nem o nome do advogado sequer. A orientação da Ordem dos Advogados é clara. Ao receber esse tipo de contato, não faça pagamentos e bloqueie o número. Caso tenha sido vítima, é fundamental registrar um boletim de ocorrência para que a polícia possa rastrear os estelionatários. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. É importante essa atenção, então, com este golpe do falso advogado. Agora a gente fala sobre um caso que foi desmantelado nesta semana, nesta quinta-feira, uma operação que desmantelou um esquema de tráfico de drogas envolvendo as cidades de Paulínia e Americana. Em uma operação conjunta realizada nesta quarta-feira, a Guarda Municipal de Paulínia e a Polícia Civil desarticularam um esquema de tráfico de drogas que atuava no bairro Amélia. A ação foi resultado de um trabalho de investigação e inteligência que levou à prisão de 2 indivíduos e à apreensão de grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados na comercialização das drogas. Durante o desdobramento da operação, as equipes identificaram novas ramificações do crime organizado, que levaram os agentes até o município de Americana. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil e os suspeitos permanecem à disposição da Justiça. Tayla Nogueira para a ATV Todo Dia. E em Campinas, uma adega no Ouro Verde acabou sendo alvo de um furto. Durante a madrugada, mais de 100 garrafas foram levadas pelo grupo criminoso, quase 200 maços de cigarro também, além de dinheiro, um furto de um prejuízo, mais de R$20 mil de prejuízo, e 2 desses criminosos foram presos ainda durante a madrugada em uma rodovia pela Polícia Militar Rodoviária. As informações com Guilherme Pierangeli. 2 homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta quinta-feira, na rodovia dos Bandeirantes, na altura de Itupeva, após o furto de mais de 100 garrafas de bebidas alcoólicas de uma adega localizada no distrito do Ouro Verde, em Campinas. Essa abordagem aconteceu por volta das 3:45 da manhã, no quilômetro 77 da rodovia, no sentido capital, e a prisão foi realizada por uma equipe do policiamento rodoviário que estava realizando a operação Acorda Motorista. O veículo, uma Kia Besta, foi parado para fiscalização de trânsito. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma grande quantidade de bebidas alcoólicas com dispositivos de alarme, além de 198 maços de cigarros e uma ferramenta utilizada para o arrombamento do estabelecimento. Entre os produtos apreendidos estavam também ali garrafas de uísque e vodka importados, como Black Label, Gold Label, Jack Daniels, Old Par, Chivas Regal, Grey Goose e Ciroc. Questionados, o condutor e o passageiro alegaram que haviam apenas sido contratados para realizar o transporte da carga, mas não souberam informar o destino e nem o valor desse frete. Os 2 foram encaminhados ao distrito policial da cidade de Itupeva e, durante o registro dessa ocorrência, o policiamento rodoviário tomou conhecimento de que havia ocorrido um furto horas antes em uma adega de Campinas, no Ouro Verde, e o proprietário dessa adega apresentou imagens do sistema de segurança que mostraram os suspeitos e o mesmo veículo utilizado no crime. Esse veículo foi abordado pelos policiais rodoviários. Segundo o comerciante, o prejuízo chegou a R$20 mil, além dos danos causados ao imóvel durante o arrombamento. Diante da confirmação, esses 2 homens foram presos em flagrante por furto qualificado. O veículo foi apreendido e as bebidas e cigarros serão devolvidos ao proprietário da adega. De acordo com a polícia, os presos não tinham antecedentes criminais, então o prejuízo foi amenizado, já que os produtos foram devolvidos ao dono da adega, porém tem o prejuízo do arrombamento em si, do dano causado ao imóvel. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Agora, para fechar este primeiro bloco do Jornal Todo Dia, segunda edição, a gente coloca imagens na sua tela de um açougue que foi flagrado com carnes estragadas. Mais de 800 quilos de carnes estragadas, cerca de 890 quilos de carnes bovinas, linguiça, frango, diferentes tipos de peças de carne estragadas que estavam sendo comercializadas neste açougue
em Montemor. Além disso, caixas de pão de alho também foram encontradas, bebidas com registro irregular, tudo foi junto com a DIG de Americana. Representantes da Vigilância Sanitária estiveram nesse lugar. A representante do açougue foi presa por conta da comercialização justamente desses produtos em condições estragadas, vencidas e mal armazenadas. Foi aí esse flagrante da DIG de Americana. 12h16, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a nossa região. Histórias que inspiram, olhares que surpreendem. Jornalistas viajam pelo Brasil e pelo mundo em busca de grandes histórias. Caminhos da Reportagem. Toda sexta às 11 horas da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. A FAM faz parte da vida de Americana e região. Por aqui, ações gratuitas movimentam os nossos alunos e prestam serviço para a comunidade. São mais de 100 mil atendimentos gratuitos em fisioterapia, nutrição, enfermagem, pedagogia e psicologia. Grande estrutura e aprendizado na prática. Trote solidário, palestras e ações sociais durante todo o ano em todos os cursos. Acesse fam.br. Somos conhecimento, somos Faculdade de Americana. Rapidinho, e já estamos de volta com a segunda edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira. 12h17, agora a gente fala sobre radares em rodovias nas cidades de Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba que não estão em operação por falta de energia elétrica, por um problema na energia elétrica. Aqueles radares em que o DR foi ativando no último ano. A gente trouxe aqui diversas notícias sobre essa novidade, né? Depois de muito tempo, principalmente a SP-304 voltou a ter radar, e alguns desses pontos de radares não estão funcionando. Reportagem e informações com o Felipe Gomes. 5 radares de velocidade instalados em rodovias estaduais que cortam Santa Bárbara e Piracicaba estão temporariamente fora de operação por falha no fornecimento de energia elétrica. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. De acordo com o órgão, os equipamentos com funcionamento interrompido estão localizados no quilômetro 23 da rodovia SP-306 e nos quilômetros 134, 137 e 143 da rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, todos em Santa Bárbara. Outro radar afetado fica no quilômetro 167 da SP-304 em Piracicaba. O DR informou que a falha ocorre nos pontos de instalação dos equipamentos e que a concessionária de energia elétrica já foi acionada. Em nota, o departamento destacou que a fiscalização será retomada assim que o serviço de energia for restabelecido e os equipamentos estiverem plenamente operacionais. Procurada pela equipe de reportagem da TV Todo Dia, a CPFL Paulista informou que a rede elétrica opera normalmente nos locais citados em Santa Bárbara e que não há interrupção no fornecimento de energia. Segundo a concessionária, o caso se refere a novas ligações solicitadas recentemente pelo órgão estadual responsável para atender aos pontos onde os radares estão instalados. Ainda de acordo com a CPFL, o processo está em andamento, mas aguarda a regularização de pendências documentais por parte dos solicitantes para que as ligações possam ser concluídas. A distribuidora afirma ainda que não há atraso em seu cronograma de serviços e que segue rigorosamente as normas e prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Até o fechamento desta reportagem, não houve informações sobre o restabelecimento do funcionamento dos radares. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Temos uma epidemia de dengue na região, muitos casos em diversas cidades, e agora em 2026 a prevenção já começou. Visando diminuir esses números de casos e, claro, os números de óbitos, cidades da região já têm se movimentado neste objetivo de diminuir os casos de dengue na nossa região. As informações sobre isso com Natália Tetzner. O ano de 2026 começa sob alerta máximo na nossa região. O motivo é o rastro de destruição deixado pela dengue no ano passado. Só na área de cobertura da TV Todo Dia,
Os recordes de óbitos assustaram. A Americana registrou 29 mortes e 9 mil casos. Em Santa Bárbara do Oeste, foram 25 vítimas fatais e quase 10 mil infectados. Já Campinas viveu um cenário crítico, com 27 mortes e a marca de 47 mil casos da doença. Para evitar que a história se repita, as prefeituras da região iniciaram campanhas de conscientização nas redes sociais. Campinas mapeou 29 bairros como zonas de alto risco. Toda semana, esse mapa do perigo é atualizado para direcionar os mutirões de limpeza. O recado é urgente. Não basta cuidar apenas do pratinho de planta. É hora de verificar os detalhes, principalmente no telhado, limpar as calhas e vedar as caixas d'água antes que as chuvas acumulem. Em Santa Bárbara do Oeste, o foco é a informação, combatendo as notícias falsas e orientando a população. Também foi ressaltada a instrução de não se automedicar. Se sentir febre, dor no corpo ou atrás dos olhos, a orientação é que vá direto à unidade de saúde mais próxima. O uso do repelente também volta a ser essencial, servindo como barreira individual, especialmente em áreas com casos confirmados. Natália Tetzner para a TV Todo Dia. Importante aí ter atenção a todas as recomendações contra a dengue. Agora a gente fala de uma ação que o Zoológico de Americana promoverá neste período de férias, a oportunidade para que crianças tenham atividades que misturam a diversão e também o conhecimento sobre o mundo animal, sobre as questões ambientais. E o Zoológico tem oferecido, então, um curso em que as crianças podem ter acesso nas atividades durante as férias. O Parque Ecológico de Americana promove, entre os dias 14 e 16 de janeiro, o curso Feras de Férias no Zoo, voltado a crianças de 8 a 12 anos. A atividade será realizada das 8 da manhã às 11h30 e tem como foco a educação ambiental, a conservação dos animais e a qualidade de vida. As inscrições são gratuitas e começaram na quarta-feira, dia 7, às 8 horas, na portaria do Parque Ecológico, localizada na Avenida Brasil, número 2525. Ao todo, são oferecidas 40 vagas e a inscrição deve ser feita pelos pais ou responsáveis, mediante a apresentação de um documento que comprove a idade da criança. A programação será conduzida pela equipe do Núcleo de Educação Ambiental e inclui a apresentação de material audiovisual sobre cuidados com os animais, visitas monitoradas ao parque, a cozinha de preparo das dietas e a área de quarentena, além de oficinas de educação ambiental, jogos e dinâmicas em grupo. Segundo a diretora da unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Hortolano, a iniciativa busca estimular a conscientização ambiental desde a infância. A proposta é promover a reflexão sobre a responsabilidade de cada um na preservação da natureza, especialmente diante de problemas como a extinção das espécies e a destruição dos ambientes naturais. Ainda de acordo com a diretora, o trabalho de sensibilização contribui para que as crianças compreendam que a preservação ambiental depende da participação coletiva. Sem o envolvimento de todos, é muito difícil mudar esse cenário. O objetivo é ir além da simples observação dos animais, mostrando como as ações individuais podem contribuir para a conservação da natureza, que é o principal papel dos zoológicos. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Vamos agora falar de esporte nessa reta final do Jornal Todo Dia. Tivemos a segunda rodada para as equipes que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cosmopolitano e o Paulínia entraram em campo, mas acabaram tendo resultados negativos. As informações com Tayla Nogueira.
A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi de resultados negativos para as equipes de Cosmópolis e Paulínia. O Cosmopolitano Esportes foi superado pelo Red Bull Bragantino e o Paulínia Futebol Universitário não conseguiu segurar a Portuguesa. No estádio Telmo de Almeida, em Cosmópolis, o Cosmopolitano entrou melhor em campo em relação à estreia e equilibrou as ações no primeiro tempo. Mesmo assim, quem saiu na frente foi o Red Bull Bragantino. Ainda no primeiro tempo, Kevin marcou para o Alviverde Cosmopolense e deixou tudo igual. Porém, antes do intervalo, o Bragantino voltou a ficar à frente do placar. No segundo tempo, com mais passe de bola, a equipe de Bragança Paulista ampliou e fechou a partida em 4-1. Com o resultado, o Cosmopolitano segue 1 ponto na competição e decide a classificação no sábado, dia 10, contra o Figueirense, novamente jogando em casa, às 3h15 da tarde. Em Paulínia, o Paulínia Futebol Universitário entrou em campo com disposição, mas não conseguiu repetir a boa atuação da estreia e acabou derrotado pela Portuguesa por 3-1 no estádio Luiz Pericinuto. A Luz aproveitou os erros na saída de bola do PFU e foi eficiente nas bolas paradas, marcando 2 gols ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Paulínia melhorou, criou chances, mas sofreu o terceiro gol em um lance de infelicidade defensiva. Nos minutos finais, o PFU seguiu lutando e foi premiado com um gol de honra, marcado de cabeça por Marabá, aos 47 do segundo tempo. Sem pontuar na competição, o Paulínia Universitário se despede da Copinha no sábado, também às 3h15 da tarde, diante do Vila Nova, no estádio Luiz Pericinuto. E outras equipes da nossa região continuam nessa disputa pela vaga no mata-mata da competição. A Ponte Preta entra em campo daqui a pouquinho, a 1h da tarde, contra o Real, para fechar a sua primeira fase. Já classificada, a Ponte luta pela primeira colocação do grupo. O Guarani venceu ontem por 3-0 e tem chance de classificação, precisa de um bom resultado na última rodada. Amanhã teremos a Inter de Limeira em campo, logo pela manhã. A Inter precisa da vitória também para sonhar com essa classificação. A Inter tem uma derrota e um empate, precisa vencer para que se classifique para a próxima fase. E o 15 de Piracicaba também jogou no dia de ontem e perdeu. Depois de uma vitória na primeira rodada, uma derrota na segunda rodada, todos do grupo do 15 têm uma derrota e uma vitória, 3 pontos conquistados. A última rodada basicamente será um mata-mata, o 15 precisa da vitória também para chegar à fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do nosso país. Com as informações sobre o esporte, a gente encerra então esta segunda edição do Jornal Todo Dia. Às 18 horas, 6 horas da noite, a gente volta com a apresentação de Ayran Prada, trazendo mais informações sobre as cidades da nossa região. E claro, você continue nos acompanhando em nossos canais digitais. Por lá, a gente sempre está atualizando a todo momento do dia. Fechado? Um ótimo almoço para você, uma ótima tarde. Estamos juntos a partir de amanhã novamente. No primeira edição, ainda teremos a terceira edição na noite de hoje. Um grande abraço e até mais. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. Às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, a Ariane dos Reis traz conversas sobre saúde e hábitos que fazem diferença no dia a dia. Viver Bem, com Ariane dos Reis. Quarta, 11 da manhã, aqui na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você.